Olá pessoal, muito bom dia. Hoje, dia 27 de agosto de 2015, começa mais uma abertura de mercado, hoje com Igor Rodrigues Luiz. Bom dia, Igor. Bom dia, gente. Bom dia, André. É um prazer estar aqui novamente. E aí, esse mercado cai ou não cai, André? Uma hora cai. Eu só não sei dizer. O meu problema de prever o futuro, porque eu sei prever o futuro. O mercado vai cair, mas eu não sei dizer quando. É isso que atrapalha, né? Bom, pelo menos não é agora nessa abertura. O mercado futuro já abriu, o nosso mercado brasileiro. Por enquanto, o índice futuro aponta uma abertura em alta do nosso Ibovespa e a gente tem aí o dólar numa abertura em baixa, né? Mas antes de falar do que aconteceu de ontem para hoje, né, é bom lembrar que 9h30 esse cenário pode mudar, né? No 9h30 sai PIB dos Estados Unidos. Isso é fundamental, esse número é fundamental para se ter uma ideia de quando vão subir os juros nos Estados Unidos. Com o agravamento da crise da China, né, ficou claro que a possibilidade da subida dos juros em setembro era muito menor do que se pensava há algumas semanas, que ficou mais provável essa subida de juros para dezembro, mas esse número é fundamental para ver como é que tá, como é que foi como performou a economia americana nos últimos 3 meses. Então, 9h30 tudo pode mudar. É muito bom ficar atento a esse número que sai às 9h30 da manhã, perfeito? Bom, no mercado chinês a gente teve uma alta expressiva da bolsa, mas a bolsa de lá é uma bolsa de bolha, é uma bolsa que não tem o envolvimento de grandes instituições do mundo inteiro, não tem o envolvimento do investidor institucional, não é como a bolha que a gente teve nos Estados Unidos, onde você tinha envolvimento de banco, envolvimento de grandes fundos e que chegou a ponto de se pensar num colapso da economia mundial por conta do estouro daquela bolha, quando a bolsa caiu em 2008. Lá você tem basicamente o investidor pessoa física operando. Então esse mimimi de que a bolsa caiu, a bolsa da China subiu, acaba não trazendo a repercussão no mercado externo, né? Então o que a gente tem que ficar atento é com a economia da China. Aliás, eu fiz até um vídeo já noite passada falando exatamente sobre isso, né? A gente mostrando o gráfico diário da bolsa chinesa. E o desenho que a bolsa faz da China de um ano atrás até agora subiu e agora está devolvendo tudo, como acontece em qualquer gráfico de bolha. Essa questão, esse gráfico de bolha, a primeira vez que a gente viu isso foi já faz um pouquinho de tempo, acho que vocês não tinham nascido ainda, foi em 1624. Agora estou em dúvida se foi 1634 ou 1624, mas isso não vai mudar nada, né? Quando você teve a bolha das tulipas na Holanda, quando um bulbo de tulipa valia o equivalente a 100 toneladas de manteiga, a não sei quantos mil porcos, e que era, enfim, o que se comia naquela época naquela região. E aí, de repente, o preço dessas tulipas desabou, né? De 1934 a 1937. O preço voltou ao normal, aí ficou um gráfico, que é um gráfico assim, e faz assim, que é o gráfico de toda a bolha. Então, quando você pega a bolha das .com lá nos Estados Unidos, a bolha imobiliária, a bolha da Mundial, não sei se vocês se lembram, quem está no mercado desde 2011 se lembra aí daquela empresa Mundial, que inclusive faz tesoura, né? Por isso que a gente conhece hoje como a bolha da tesourinha. Todas as bolhas têm o mesmo gráfico e é a bolha que tem a bolsa da China. Mas, como eu disse, isso impacta muito pouco na economia global. Portanto, o que a gente deve dar atenção todos os dias de manhã é como o que tem de novidade na economia chinesa. Essa sim é importante não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro. E como estão os mercados futuros americanos, que é uma bolsa que abre e fecha no mesmo horário que a gente, precifica tudo igual a gente, diferente das bolsas na Ásia, diferente até da bolsa da Europa. E ainda assim é a economia mais importante do mundo, né? A chinesa hoje sim, né? A americana ainda sim é a que tem mais relevância. Assim, com certeza. O que acontece hoje na economia da China é muito mais importante do que acontece na economia americana, porque a economia americana é muito mais previsível. Por isso que eu falei que essas notícias chinesas são mais importantes no momento, porque lá você não tem dados tão seguros, você não tem... quer dizer, não se confia tanto nos dados que tem. Então você acaba que qualquer sinal de problema, o que pode ser uma marola lá, acaba chegando aqui um tsunami pra gente, né? Então,
por isso que tem que se dar muita atenção, não à Bolsa da China, que, como eu falei, é formada principalmente por investidores pessoa física. Aliás, o número é de 80% de todo o investimento da Bolsa chinesa é de investidor pessoa física, e só 2% do dinheiro que transacionado por lá é de investidor estrangeiro, né? Investidor grande, de banco, enfim, né? Então, muito cuidado aí com essa coisa da Bolsa da China caiu, a Bolsa da China subiu, porque a Bolsa da China não é uma bolsa madura como é a Bolsa brasileira, como é a Bolsa alemã, como é a Bolsa americana. Olha, eu comparando a nossa Bolsa com a Bolsa americana, né? Mas, enfim, a nossa Bolsa é uma bolsa muito mais madura do que a Bolsa chinesa, perfeito? Perfeito. Vamos lá. Vamos falar um pouco do cenário interno aqui nosso, que aconteceu no pregão de ontem. Faz 2 semanas, Igor, que eu estou falando do tal do elástico, né? Quem está acompanhando, né, tem bastante gente que acompanha, e a gente já falou do elástico, que é o seguinte: você vai espichando o elástico, espichando, de repente você solta o elástico e ele volta a parte do que caiu. Se você puxa muito rápido, quando você solta ele também volta muito rápido, né? Então o nosso mercado vinha numa tendência de baixa já há 3, 4 semanas. A gente conseguiu se aproveitar muito bem de todas essas vendas que foram criadas, quando o preço estava perto das médias móveis, quando você tinha um bom gerenciamento de risco, e de repente tudo espichou muito. A gente vem há 3 semanas falando exatamente da necessidade para o trader de swing trade de uma correção para que a gente consiga de novo gerenciar muito bem o risco, porque se não viesse uma correção, o mercado estaria muito esticado, seria muito difícil fazer nossas operações swing trade. Pois bem, ao que parece, né, teremos uma correção no preço dos principais ativos nossos, de siderúrgicas, mineradoras, das petrolíferas, uma correção que começou a partir de segunda-feira. Quer dizer, o mercado desceu, foi lá nos 41 mil pontos e já subiu um pouco. Na terça-feira devolveu um bocadinho, ontem já subiu e já rompeu o topo. Ou seja, a gente está tendo uma correção, e por mais que a gente não saiba se isso vai ser algo que pode reverter a tendência de baixa ou vai ser somente uma correção, dá um alívio para quem está pensando em seguir tendência e, portanto, continuar nas vendas, com o preço voltando até as médias, perfeito? Então não tem oba-oba de que agora o mundo mudou e agora é tudo para cima, não tem nada disso. Mesmo que você tenha acertado o repique, né? Eu não opero o repique, mas mesmo que você tenha acertado o repique, mantenha-se dentro na sua estratégia, mantenha-se lúcido, sem essa empolgação e oba-oba de que eu sei prever o futuro, eu consigo comprar no fundo, porque se entrar nessa seara aí, você acabar que o mercado vem e te toma todo o dinheiro, né? Ele não vai te aliviar, tá? Então, mesmo que tenha aproveitado esse repique, muito cuidado, porque por enquanto, né, o mercado só dá sinais de que, olha, eu posso corrigir, né? Eu não tenho tendência de alta ainda, mas eu posso corrigir. Então, é só ter cuidado nesse momento, né? Tendência nunca é mais demais. Eu queria até mostrar isso que a gente está falando, né? No gráfico diário do Ibovespa, se puder colocar meu gráfico aqui, né? Então a gente teve essa linha preta aqui, ô Igor, é a linha de tendência do gráfico semanal que foi rompida, né? E é o que eu falei, né? O mercado chegou a fazer uma perna aqui de 15 pontos no gráfico diário, né? No gráfico semanal, essa onda aqui chegou a ter aqui 22%, né? Ou seja, é a hora de uma correção mesmo, né? Então, é muito bom ficar atento a essa região, 46.500, que é onde a linha de tendência que era suporte pode virar resistência, e se o Ibovespa bater aqui e virar para baixo, vai ser nova venda, né? A gente pode ter a possibilidade de pensar em novas vendas, né? Mas o ideal seria até mais correção do que isso, né? Que ela viesse aqui perto da média móvel de 72, que é onde... Cara, eu gosto de marcar no gráfico os pontos. Como é que é o nome? É Point Fix. Vamos lá, aqui, pronto, né? Vamos lá. Aliás, deixa eu chegar esse gráfico mais para cá, né? É onde a gente vai ter aí muito ativo, né? Recuperando da queda, aí olhou de lado, virou para baixo, a gente pensa em venda, né? Como aconteceu aqui quando chegou na média, como aconteceu aqui quando chegou na média, como aconteceu aqui quando chegou na média, ou seja, passou para baixo da média, vem na média, faz o pivô, a gente vende, faz o pivô, a gente vende, faz o pivô, a gente vende, quem sabe vai ser agora fazer o pivô para a gente vender. É claro que a gente vai acertando, um dia vai errar, porque o mercado vai reverter tendência, né? Um dia ele não vai fazer novo fundo, ele vai parar em algum lugar e vai virar aqui para a tendência de alta, né? Um dia. Enquanto não chega esse momento, eu prefiro continuar pensando
na tendência, tá? Quando a gente pensa em gráfico semanal do Ibovespa, né, porque esse é um bom ponto? Esse é um bom ponto para começar a correção, porque esse aqui é o suporte dos 3 últimos fundos que a gente teve aqui, esse aqui em 2013, né, em junho e julho de 2013, junto com aquelas manifestações mais violentas que a gente teve, isso aqui em março de 2014, quando começou a especulação eleitoral, isso aqui no final do ano, quando o mercado deu uma desabada, e agora a gente está aqui de novo, né? Agora, um sinal que eu vejo aqui que é muito interessante, né? Que ainda não vale nada, portanto a gente vai começar a comentar sobre ele muito en passant, tá? É esse sinal que a gente tem aqui. Por enquanto, porque esse candle não fechou, esse é um candle de uma semana, por enquanto está fechando aqui o martelo, e como a análise técnica não dá não tem o poder de prever o futuro, e sim é um estudo da história para enxergar quais são as possibilidades depois que você enxerga determinados padrões. Quando a gente tira o zoom do gráfico, a gente enxerga outro martelo, tá? Neste ponto aqui, que foi o que precedeu uma forte alta no Ibovespa, quando o Ibovespa chegou lá perto dos 70 mil pontos, né? Chegou aqui a 69 mil pontos, tá? Isso aqui é de 2011, o mercado entre o fundo do martelo e o topo que chegou depois subiu 43%. André, vai reverter tendência? Claro, não faço a mínima ideia, né? Por enquanto nem fechou o candle, né? Mas se o gráfico fizer um desenho mostrando isso, a gente com certeza vai ter que identificar isso bem no início para saber aproveitar, tá? Mas como eu disse, esse candle nem está fechado. Segundo, não necessariamente o martelo precede uma reversão de tendência. É muito mais comum, depois que ele aparece, você notar aqui uma correção na tendência em andamento, tá? Mas vamos esperar fechar esse candle para a gente tocar mais nesse assunto. Enfim, Igor, é isso. O que você acha? É o fundo da década? Eu não acho que é o fundo da década, mas eu ainda estou preocupado porque a gente quebrou o fundo do mensal e tudo mais. Não, também. Eu nunca vi um cenário de mensal caindo, né? Assim, em tendência de baixa. A gente sempre teve correções ou consolidação dentro do mensal. Isso acabou me frustrando um pouco. Eu até estou para comprar algumas coisas aí para médio e longo prazo, para tentar montar minha carteira, tão sonhada, né? Porque em 2008 eu estava aí e perdi a oportunidade de comprar e fazer um dinheiro. Em 2004 eu também estava aqui, o mercado só subia e eu não tive capacidade de levar alta até 2008 ali. Então agora eu estou esperançoso que venha o teste do fundo do diário, rompa o topo e mude a tendência aí para mim começar a partir de agora, teoricamente no início do movimento de alta, a participar da tendência de alta. Enquanto isso, André, eu vou fazendo meus day tradezinhos devagar, que não tem o que fazer, né? Você acaba tendo que otimizar de alguma maneira. Eu tenho uma certa dificuldade em operar posição, dormir comprado, e não é dormir comprado ganhando é fácil. Mas quando você compra e trabalhar com stops financeiros mais longos, percentualmente falando mais longos, eu tenho uma dificuldade imensa de tratar esse quesito. Então eu optei por parar um pouco com as opções de swing e tenho feito bastante, quando eu acho que o mercado vai cair ou subir, tenho comprado call, tenho comprado put, para poder otimizar um pouco até no swing trade. Mas aí eu entro só com aquilo que eu posso perder e tem facilitado minha vida, né? O que você está olhando aí? No chat? É engraçado, né? O mercado cai, a gente está aqui há 3 semanas falando em venda, aí no dia que o mercado sobe, começa a falar, mas você falou que ia cair, né? Como se o mercado fosse obrigado a cair todos os dias, né? Olha o comentário do Levi, grafistas em breve vira a mão e manda comprar tudo. Levi, olha só, eu nunca tive problema em mudar de opinião no mercado, tá certo? Até porque quem não faz isso morre, tá? Enquanto o gráfico tiver em tendência de baixa, eu vou ser o cara que vou vir todo dia aqui e vou mostrar a venda para vocês. Da mesma forma que se daqui a 15, 20 pregões ele mudar de direção e começar a subir, eu não tenho problema nenhum em mudar o discurso. Até porque se eu não fizer isso, eu vou mandar vocês venderem na tendência de alta, né? Então, tem que parar com esse mimimi de que grafista não pode errar, porque
todo grafista vai errar pelo menos 40% do tempo, né? Grafista, aliás, grafista não, qualquer investidor, mesmo que de longo prazo, vai errar 40% do tempo. A parte engraçada em cima disso é que assim, a gente vem fazendo estudos de domingo há 3, 4 semanas, onde demos venda na Petrobras a 9,50. E 50. A Petrobras veio a 7, caiu 25% e não tá bom, entendeu? É isso aí. É umas coisas assim, esse tipo de comentário é daquele cara que ele foca como se o problema é o mundo e ele não se autocorrige, ele tá certo e o mundo tá errado. Cara, agora boa sorte. É isso aí. Agora, esse chat aqui, pessoal, precisa ser usado, né? Porque se for para bater papo, é muito melhor fazer isso no Facebook. Monta um grupo no Facebook com seus amigos e tal. Seria muito interessante se a gente deixasse o chat para vocês fazerem as perguntas para a gente, porque eu estou procurando no chat aqui ação para analisar pedidos que vocês estão fazendo e só encontro bate-papo, né? Então, vamos dar uma olhada na Ambev. A Lalá, o Olalá, falou, pô, dessa vez vocês precisam me atender. O Lalá? Então, para isso que serve o chat, pessoal, para a gente ver aí o que vocês estão perguntando e poder responder, né? Muito melhor quando a gente está vendo aí discussão sobre o mercado e tudo mais do que bate-papo, simplesmente. Vamos falar sobre a Ambev. Cara, Ambev é um gráfico desafiador, né? É um gráfico realmente que eu olho praticamente todos os dias, Igor, porque ela poxa, ficou 2 anos, né, andando de lado, e a gente aqui sem poder fazer operação, angustiado e tudo mais e tal, até que ela rompeu aqui no início desse ano, né? Inclusive a gente falou sobre isso no estúdio domingo, eu brincava que eu preferia ficar sem os dentes da frente do que não pegar essa operação de Ambev, né? E aí ela entrou em tendência, deu um belo trade e aí consolidou novamente, né? Tá aí, andando de lado. Rompeu aqui os 20 reais, ó, tá vendo? Eu comprei aqui, depois eu tomei stop porque ela voltou tudo. E aí o que aconteceu na segunda-feira foi que ela rompeu os 18 reais, abriu aqui aonde era suporte, que esse nível aqui quando rompido, né, acaba virando... desculpa, a resistência quando é rompida acaba virando suporte e voltou a subir aqui, voltou para consolidação. Então lá, esta aqui é muito bonita, tá? É um gráfico muito bonito e muito desafiador, mas vai valer muito a pena, tá? Vai valer muito a pena no rompimento aqui desses 20 reais, né? Enquanto está dentro dessa consolidação é difícil de domar a Ambev, né? É até boa para o day trade. Ontem mesmo a gente fez um day trade nela lá na sala da Arena do Investidor, né? A gente comprou ela aqui no rompimento de 18,60, logo depois que o mercado abriu, né? E o alvo era bem grande, era 19,25, ela não foi no alvo, quer dizer, subiu, mas não convenceu, né? Não chegou aí aonde precisava para a gente sair bem da operação. Mas é só day trade que dá para fazer com ela por enquanto, porque na consolidação, puxa vida, é muito difícil de ganhar dinheiro, né? De certa forma, para quem tem esse ativo para longo prazo, não deve se preocupar com preço, né? Até porque ela vem, em relação a preço, performando muito bem. Imagina, o mercado cai este ano, ou pelo menos nos últimos 3 meses, né, mais de 25%. E ela se mantém aí nos níveis parecidos que estava 3 meses atrás, né? Então, isso, na verdade, performa tão bem porque tem fundamentos muito sólidos, né? Vamos lá, então, respondendo, o Seller falou da alta de CSNA ontem, podemos mostrar o gráfico dela? Você está aí? Mostra aí que não tem gráfico aqui não. Então, vamos lá, CSNA3, então você comenta aqui, né? Eu acho que aqui, Igor, é a coisa do elástico, né? O elástico esticado ao máximo, você soltou o elástico, o preço volta, né? E é aquela mesma cenário, o papel bem depreciado para subir 5, 6, 7, 8% num dia só, é molezinha para ele porque está muito depreciado. Agora, o cenário baixista não mudou. Existem linhas de tendência aí que você vai conseguir visualizar. As médias móveis são resistência do preço. Isso acaba sendo muito mais uma questão de correção. Correção de 60 minutos inicialmente e caso venha uma correção do diário, poderia ter uma subidinha ali até uns 3,70, 3,80. Nada além disso, mas a tendência... Você está falando isso aqui, né, Igor? Exato. Uma subida. E esse ponto que você está falando por volta de 3,60, 3,70 é também... do fundo anterior, exatamente. Suporte aqui, resistência. Exatamente, é o que a gente chama de reteste, né? Ela bateu aqui 4 vezes até conseguir romper. Se subir nesse ponto vai ser ótima para a gente pensar em novas vendas, né? Quem sabe aí para um fundo aqui mais embaixo, né? E é engraçado, né? Esse gráfico aqui de CSNA também parece gráfico de bolha, né? Então, da mesma forma que veio, voltou. A única coisa que acontece é que o gráfico da bolha ele é mais inclinado, né? Ele cai mais rápido do que subiu.
Quer ver aqui? Eu estou falando aí, ó, G traço, o gráfico da China, né? Isso aqui é a China, né? A partir de agosto do ano passado, quando ela começou a subir. Ela tinha uma linha de tendência, deixa eu colocar um gráfico semanal aqui, porque fica melhor. Ela tinha uma linha de tendência, ela vinha caindo desde 2009, assim como aconteceu aqui com o mundo inteiro, né? Com o mundo emergente inteiro. E aí, no prazo de um ano, Igor, ó, 28/7/2014, até 2 semanas atrás, ela subiu aí de 135%. A CSNA é diferente porque a subida é muito mais devagar e tudo mais, mas a queda é muito mais rápida, né? Cara, eu fiquei emocionado quando eu vi esse gráfico aí agora, André. Por quê? Você já parou para pensar que a gente está no que antecede um possível alta dessa? Que Deus te ouça, cara. Porque, Deus te cara, ouça. se isso aí vir, eu não vou perder a chance de novo. Entendeu? Não, aqui é a chance que a gente tem de ficar rico, né? Enfim. Esse é o tipo de isso movimento já... que o investidor deve esperar quando a gente mudar. Exatamente. Isso aconteceu de 2006 a 2008, né? Só a gente olhar aqui. Mas não era uma bolha, né? Até porque o mercado não voltou com tanta força, né? Mas olha só, de 2002, desculpa, né? 2003, né? Subiu aqui o mercado 400, Ibovespa subiu 400 e tantos % aí. É isso que vai acontecer um dia, né? Sem sombra de dúvidas. É isso que vai acontecer um dia. O problema é que esse dia está demorando, né? Quando você pega um gráfico que tem um histórico maior, por exemplo, o gráfico do Profit Chart, essa correção que a gente vive aqui no Ibovespa é a maior correção acho que desde 92, quando eu tenho o gráfico, tá? Enfim, vamos lá. Voltando para a CSNA, né? Então o CSNA passando por uma correção de tendência. Claro que não dá para comprar, pelo menos eu não compro repique, Igor. Não sei você, mas também não dá para vender agora com o preço voltando a subir, né? Não, e comprar é muito difícil, porque o mercado ainda não sinalizou que vai subir. É muito cedo, a chance de tomar um stop agora é caríssima, né? Porque o stop ficou a quanto? 2,80? Na mínima do dia, né? Você vai comprar aí a 3,15 com stop a 2,80, 2,70 que é a mínima. E aí vai topar perder 10% de um papel que está falando para você que está caindo, onde sua probabilidade de errar é grande ainda. Não faz sentido, né? Pois é, vamos lá. O pessoal está pedindo para dar uma olhada em Marfrig. Essa você acertou também. E o mais engraçado é acertar a gente acertou uma compra, né? Com o mercado derretendo, né? Que é o que foi melhor, né? Baseado na abertura de hoje, é capaz dela tocar o 100% da onda 3 lá. O rompimento, o ponto de ruptura aqui era o 5,40, 5,50, né? Eu só compro no rompimento do zero, né? Coisa de maníaco, né? Bom, enfim, ela corrigiu um pouco a queda toda de mercado. Ontem ela chegou lá pertinho do alvo inicial, que era 6,95, que acabou voltando, né? O que eu comentei lá na sala era... A mínima dela ontem foi 6,06, né? Como eu gosto do final zero, programa o stop abaixo do 6. Você pode até sair na abertura hoje, porque vai estar perto do alvo, né? Mas eu gosto de deixar o trade andar, eu acho que isso é muito mais eficiente, né? Então, bota o stop abaixo do 6, você vai ganhar dinheiro do mesmo jeito, né? E fazendo isso dessa forma, você deixa um pouco de dinheiro na mesa, mas em compensação tem a chance de vê-la chegando aí primeiro nos R$7, depois nos 7,50, que inclusive é o alvo final da operação que eu dei, tá? O pessoal gosta também de CROT 3, Igor. Vamos dar uma olhada em CROT 3? Vamos ver, no setor educacional aí, né? E a Croton... Essa daí, se fosse estudo domingo hoje, você estaria marcando ela para venda. Não, a gente falou dela na venda, Igor, no rompimento de 9,51. Por que falamos isso? Foi semana passada. Se fosse essa semana eu não dei nenhuma operação no swing trade, justamente porque eu imaginava que... Enfim, eu expliquei aqui na abertura de ontem, ou de antes de ontem, por que eu não dei nenhuma operação, na abertura de terça-feira, né? Mas isso aqui foi semana passada. É o que a gente quer pro Ibovespa, Igor. Derreteu, corrige, aí aqui faz o pivô no gráfico de 60, quando volta a gente vende, né? Então, Croton... foi vendido no rompimento 9,50. Acho que para quem está vendida, você pode colocar até o stop no break-even, já que essa lenga-lenga de subir mercado, ela pode até se emocionar e tentar subir. E se continuar na queda, 7,37 é o ponto de saída, tá? O gráfico semanal desse troço, Igor, dá um look aqui para você ver que dá medo, né? Tá com rompimento de fundo. É uma onda 3 para baixo, né? Com um difusor inclinado para baixo, linha vermelha, abaixo de linha laranja, abaixo de linha preta.
E se vier para fazer aí a projeção que promete, né, vai chegar muito abaixo do 7,37, né? A projeção aqui é para 4,09. Só que não vai chegar nos 4,09, né, assim direto. Então é normal se ela voltar a subir. Portanto, a gente tem que deixar um stop aí muito bem postado. Eu já colocaria o stop acima do preço de venda, acima de 9,50, tá? Ou seja, não tem mais prejuízo na operação. Tem mais pedidos aí, Igor? Aqui tem um pessoal falando se você sabe sobre anúncio que a Petro soltou aí, se muda alguma coisa para Petro. Tá sabendo? Cara, anúncio. Petrobras decide adiar IPO de BR Distribuidora previsto para o fim do ano, né? Qualquer anúncio importante, pessoal, aqui a página, eu não consigo ver o conteúdo, mas qualquer anúncio importante está aqui na Infomoney, né? Aliás, vocês precisam ficar aqui o dia inteiro, né? Então tá aqui. A estatal esperava levantar algo entre 9 bilhões e 13 bilhões com o negócio. Não entendo nada disso, mas particularmente no médio prazo, não sei se ela vai subir ou cair por conta disso, né? No curto prazo a gente não sabe direito, mas no curto prazo não é uma coisa positiva para a Petrobras, né? Esse dinheiro entraria para o caixa dela e se tem uma coisa que ela precisa é de caixa, né? Porque ela está aí bastante endividada, enfim. Tá? Vamos dar uma olhada em Radial 3? RADL3, vamos dar uma olhada, mas me lembra aí que daqui a 2 minutos a gente vai ficar dando uma olhada no dólar, né? Que o mercado do dólar deve dar uma puxada para um dos lados. Cara, na boa, a gente vai viajar, que dia? Dia 3? Quinta-feira que vem, eu né? Não sei se eu vou, hein? O Igor tem medo de andar de avião, bicho, como é que pode, né? Mas enfim. Ontem eu não dormi direito por causa disso. Fica tranquilo que é sossegado. Você vai estar lá do meu lado, a gente toma um esquinho antes de entrar no avião, vamos conversar sobre... Cara, o problema é só até pousar. Depois que pousa, você vai estar lá em Las Vegas e tudo mais. O problema é que eu não comprei os dólares ainda, né? Eu tô aqui, o dólar estava 3,20, eu falando compra no dólar. Compra, e compra, e compra, e compra, e eu não comprei os dólares para viagem. Casa de ferreiro, espeto de pau, não é isso que diz o ditado, né? Então, eu tô torcendo aí para, independente de qual vai ser a notícia que vai sair, para esse dólar cair pelo menos uns 10 centavos, para pelo menos eu não me sentir tão culpado de não ter comprado esses dólares, né? Então, daqui a 2 minutinhos está saindo isso. Enquanto não sai, a gente vai olhar a RADL3. RADL3 é uma que até 2 semanas atrás a gente estava falando de compra para ela, né, Igor? Só que agora desceu, não furou o fundo anterior, né? Então, menos mal, né? Aqui. Mas ela desceu e numa condição que eu não gosto de jeito nenhum, né? Que é, o cara opera, faz scalper, né? Com 50 mini contratos, 100 mini contratos, 150 mini contratos. E disso ele não tem medo, né? Mas andar de avião o cara tem medo. Mas vamos lá. O preço aqui voltando nas médias, e é muito comum, pessoal, ó, quando o preço está acima na média, ela funciona como suporte, tá ok? O preço volta na média, ganha força e volta a subir. E agora ela cruzou a média, né? Então, agora essa média tem tudo para funcionar como resistência, tá? Então, eu particularmente não gosto de compra em RADL nenhuma que está abaixo da média aqui no gráfico diário, principalmente se não tiver um processo de reversão de tendência para alta, né? Então, para mim, esse é o ponto de resistência. Eu abortaria qualquer compra. Pelo contrário, eu vou ficar de olho, porque se por acaso aqui, tá certo, ela não conseguir romper e bater dor de cabeça, a gente pensar numa venda mais para frente, tá? Já que o difusor já pediu arrego, tá ok? Então, olha, não tem tendência de baixa ainda. Ela pode muito bem ir lá e romper o topo, mas eu já não apostaria mais nisso, tá? Olha aqui o candle pré-mercado, saindo a notícia aqui, né? O dólar já foi... A notícia é ruim. Estão falando aqui no chat que a notícia veio ruim, que zerou as ADRs lá do Brasil. Zerou a DR, então vamos ver o índice futuro aqui, como é que foi. Zerou nada, o índice futuro tá do mesmo jeito aqui. Ou não, ou tá parado, não tá nada. Vamos lá, 9,6. O dólar não caiu, Igor, mas também não subiu, né? Vamos. Vai, tchutchuca, cai um pouco. Se você quiser dar uma olhada aí na Brasil Foods... Vamos lá. BRFS3, eu acho que é uma situação parecida, né? Essa aí é... O colega pergunta aqui pra gente, analisar pro day trade é muito difícil analisar pro day trade agora, porque não sabe o tamanho do gap que vai vir aí, exato. Se vai vir gap ou não. Mas olha só, né, Igor, o estudo que você faz, às vezes você fala assim, putz, quando será que eu vou usar uma linha como essa aqui, né? Mas logo aparece o dia, né? Então esse aqui é um gráfico semanal, essa linha de tendência da Brasfoods aí,
vem desde que ela estava aí a 36, 37 reais, né? E ela bateu agora nessa linha. Tinha batido aqui em maio e bateu agora de novo nessa linha aí na segunda-feira, né? Rompeu e voltou fechando acima. Enfim, isso acaba dando uma impulsionada no mercado. Ela é muito parecida com a Brasfoods, com uma diferença apenas, né? Aqui o difusor ainda não pediu água, né? Igual a RADL, né? RADL, Raia Drogasil. Então eu acho mais fácil ela voltar aqui para testar o topo. Mas como ela vem debaixo das médias, eu também não apostaria na compra, né? É diferente quando foi aqui, corrigiu e logo ultrapassou a média, é diferente como foi aqui. Aqui você tem aí uma correção para baixo das médias. Da então, Silva José falou que vai ter em Vegas do dia 6 ao dia 12. Nós vamos estar até o dia 7. Então, assim, a turma mais barulhenta vai ser a gente. a então, hora que você escutar rolo, barulho, nego batendo na mesa, truco, falando de ação. Aliás, entre em contato aí, porque a gente vai estar por lá, se vocês quiserem quiser marcar para encontrar. A gente vai estar, com certeza, lá falando sobre mercado, que é o que a gente gosta, né? Então, vamos lá. Atual 3.7, projeção 3.2 anterior 2.3. Então veio acima do projetado, né? Vamos ver aí como é que é a evolução do dólar. Mas com esse número que você passou aí, o dólar tinha que estar subindo, tá? Enfim. O PIB americano projetando 3.7. A projeção era de 3.2, veio 3.7, né? Os caras estão bem. Bom, Petrobras também estão pedindo para analisar. Então aqui tem que tomar cuidado. Todo mundo quer saber de compra. Né? Aqui tem que tomar cuidado exatamente aqui com essas médias móveis, tá? Vamos lá, Petri 4. Vamos olhar aqui Petri 4 no gráfico diário. Olha, Petri 4 no gráfico diário, Igor, tá bem esticada para baixo, né? Como você falou, a gente deu venda aqui no rompimento de 9,50. De lá até agora, ela chegou a estar caindo aí 20%, agora cai 15%. Quem vendeu aí, eu na segunda-feira já falei, eu colocaria stop no fechamento do gap, ou seja, acima de 8,30 cai fora. O ideal aqui é que ela passe por uma correção para que a gente possa vender de novo quando ela vier na média, né? E aí é a história de que se o futuro repete o passado, né? Vamos esperar vir na média, porque vem na média e cai, vem na média e cai. Vem na média e tomara que caia para a gente fazer outra boa operação, tá? André, agora, e será que não pode acontecer isso? Vir na média, cair aqui e voltar a subir, fazer novo topo? Pode acontecer de tudo. Se isso acontecer, a gente vai tomar o stop aqui, ó, e já vamos entrar na compra, tá? Porque aí a gente vai ter uma reversão de tendência. Mas está muito cedo para pensar nisso, né, gente? Para você ter uma reversão de tendência, você tem que ter necessariamente onda 1 e onda 2. Para ter início de onda 3, você tem que ter tido a onda 1 e a onda 2, para você pensar em reverter tendência. A distância daqui até aqui tem que ser de pelo menos quantos, Igor? Mínimo 12 e o ideal é 17. O ideal é 17. Para mim, mínimo 15. 12 eu nem conto, você já conta 12, né? Então, tem que ter no mínimo 15. Então, se a mínima foi segunda-feira, você tem que contar daqui para frente pelo menos 15 pregões, aí 17 pregões. 2 semanas para consolidar fundo, exato, marcar alguma coisa. Né? 2 não, 3, né? São 5 dias úteis por semana, são 3 semanas, Igor. O Paulo P tá me ajudando ali. Falou que se o avião cair eu nem vou sentir, não. Pois é, não vai nem sofrer. É diferente do stop. O stop a gente sofre. O stop você avião sofre, vai pegar e você tira o stop. Exatamente. Vamos lá. Tem mais perguntas aí? Tem. Aqui tinha uma pergunta que é o seguinte, o Paulo P perguntou o seguinte, agora, pô, se esse Igor que tá aí é aquele gordinho de antigamente. Não, aquele eu matei, joguei fora, cara. Vamos lá. Ciel 3 pro Kanzler. Ciel é outra que estava na beira do barranco. Aliás, essa linha de tendência aqui de Cielo que eu não entendo aqui. Todo dia ela está num lugar diferente. Eu achei que ela estava batendo exatamente nessa linha de tendência. Tá assim, essa linha traçada aqui, ela saiu do lugar aqui. Por algum motivo. Vou apagar esse troço aqui e vou começar de novo. Vamos lá, traçar uma linha de tendência direito. Pronto, aqui fica melhor, né? Então, Cielo já vinha com divergência, né, Igor? Fez novo topo, o mercado refugou esse novo topo, agora rompeu o fundo anterior, Cielo tem tendência de baixa, ok? Então, no gráfico diário, toda vez que eu olho para ela, eu só me ligo em tendência, né?
não dá mais para falar em compra, só venda em Cielo. É venda aonde? Para mim é o seguinte, voltou aqui na média, tá? Andou de lado, voltou a cair, a gente pensa em venda com stop aqui no topo, tá? Por enquanto ela está corrigindo somente. Eu não vejo mais call de compra em Cielo, tá? André, eu gosto desse papel, eu tenho esse papel para posição, mas então você não pode pensar em preço, tá? Para longo prazo você não pode pensar em preço. Se for uma posição maior, né, baseada em preço, essa linha aqui é a linha que vocês devem ficar bem atentos, tá? Porque Cielo no gráfico semanal vai bem até o rompimento dessa linha. Se esse rompimento acontecer, ela perde tendência também no gráfico semanal. E isso definitivamente não é bom, né? Pode vir para muito mais queda aí a Cielo se perder essa linha de tendência aqui, tá? A gente tem aí exemplo todos os dias, né, do que acontece com o ativo quando ele perde linha de tendência, né? BBAS, por exemplo, fez onda 3 para baixo no gráfico diário, né? Mas quando a gente coloca aí uma linha de tendência nela, a gente percebe que essa queda começou a ficar acentuada a partir do momento que ela perde a linha de tendência, né? Então a partir daqui, tá? Então é por isso que Cielo é bom se manter acima da linha, porque quando perde essa linha de tendência, a tendência é esticar aí o movimento na direção do rompimento. Vamos dar uma olhada em ITSA aí, pessoal. Vamos lá, ITSA 4. Fala aí você um pouco. Quer pegar o mouse? Fica à vontade. É difícil aí até comentar, né? O preço da ITSA é a mesma regra, né? Fez a esticada para baixo dentro da tendência. O pessoal não acredita muito, né, André? Mas olha, aqui está bem claro a perna da tendência, perna de correção, e o preço cairia 100%. Olha que bonito. Quando ele faz agora, gente, e começa a retornar, a gente não deve estar tão animado esperando que ele continue a subir sem parar, né? O investidor aqui ele está bem certo do que essa é a perna da tendência e aqui apareceria a questão de perna de correção. Então, já fez um repique, é um sinal que, para aqueles que querem vender o ativo, já estão ficando de olho na possibilidade que ele possa fazer agora a perna da tendência, a perna de correção, e aí no primeiro momento que ele marcar o pivô para baixo para poder gerenciar risco, a venda com stop e ter o alvo da queda aqui na continuação. Os indicadores ainda sinalizam queda para ela. Agora, ao mesmo tempo, essa subida, para quem aposta que o mercado pode reverter, é um sinal de alerta. Então, aquele que já está achando que o mercado chegou num nível bom, já está esperando assim, opa, se Itaúsa subir, testar o fundo e começar a subir aqui, vai ser o primeiro momento onde você já vai começar a pensar a compra com stop e o alvo na 100% da onda 3 na reversão, tá bom? Eu acho muito cedo, eu acho que quem está vendido tem que permanecer agora e aqueles que estão comprados, fiquem atentos, porque a princípio é só uma correçãozinha, um repique. Legal. Legal. O Levi pediu para dar uma olhada em Vivit 4 e o Rix falou do Blackboard para eu colocar minhas operações no Blackboard, porque é sempre bom. Vivit 4. É sempre bom você, o Danilo e o Caio fazem isso e tudo mais. Então, Levi, a gente criou lá 2 salas só para controle de operações, tá? Então, uma é do Caio e do Danilo, que ficam na sala do pregão ao vivo, e a outra estão lá minhas operações também, que ficam na sala de formação de investidores, tá? Então, é só dar uma olhada na sala 3, as operações que eu faço estão sempre lá. Essa semana, a grade de swing trade, como eu zero todos os meus swing trades na sexta-feira, eu inicio a semana zerado, tá? Ou pelo menos eu adotei essa estratégia nos últimos 2 anos, e na verdade no último ano, né? Porque nos últimos 2 anos teve uma rentabilidade maior quem fez isso do que seguiu para frente com os calls, tá? E como eu não dei nenhuma operação essa semana de swing trade, a planilha de swing trade está lá branco, não tem nada em aberto, tá? Portanto, é por isso que você deve estar indo lá ver e está lá sem nenhuma operação de swing trade, né? Só tá os day trades, justamente porque essa semana eu não fiz nenhuma operação, tá? Agora vamos falar de Vivit 4 aqui, ô Igor. Vivit 4 perdeu fundo, né? E agora está voltando. Um bom lugar aqui para ela parar de subir, exatamente essa região. Que era suporte, vira resistência. Que era suporte, vira resistência. E quando virar para baixo, a gente pensa de novo em venda, tá ok? Por enquanto, isso aí é só uma correção. O pessoal está falando que fazer trade emagrece, né?
na verdade, fazer trade engorda, né? A gente emagreceu na marra depois que já tava, que já tinha O engordado. que faz o cara emagrecer é o medo de morrer. É, por aí. É bem por aí, entendeu? Vamos lá. Embraer também é o pedido aqui do Marcão. O que está acontecendo com o Embraer? Cara, eu não sei, Marcão, mas se você descobrir, me conta que esse gráfico de Embraer, que era um gráfico legal de se tradar, né, Igor? Ficou completamente lelé da cuca, né? Você tem movimentos aí muito desconexos e que não dão pra gente nem padrão de alta, nem padrão de queda, tá? Vem pro gráfico aqui pra você ver, né? Olha só, primeiro, queda forte, subida maluca, né? Depois você tem um candle aqui gigantesco, né? Quando soltou balanço. Agora você tem outro gigantesco aqui quando soltou balanço, no outro dia recupera. Aí de repente emenda uma onda de queda gigante aqui para baixo, sem mais nem menos. Então, isso aqui, né, nada mais é, quando você tira um pouco o zoom, né, ou coloca no gráfico semanal, do que um processo de lateralização, tá? Não necessariamente ele precisa ser curto, ele tem uma distância enorme entre o suporte e a resistência, tá? Mas é um processo de lateralização. Quem ganha dinheiro aqui também é um papel bem seguro no momento turbulento, está se mantendo nos níveis. Pois é, né? Então, de certa forma, ele está indo para um monte de lugar e não está indo para lugar nenhum, né? Ele está aí, tá aí andando de lado. Vamos. Em Suzano, cara, eu dei um call de venda nela há umas 2 semanas, né? Ia dar outra essa semana, só que como eu desisti de cancelar meus calls, e cara, eu ainda tô olhando para esse cara aqui, que é um bebê abandonado de baixa. Eu nunca vi esse padrão aqui errar. Eu sei que vai dar errado algum dia, né? Então eu tô insistindo nele. Essa semana eu não dei nenhum call, mas principalmente se Suzano terminar por aqui, eu vou dar um outro call de venda com ela caindo abaixo da média móvel, tá? Eu não gosto da compra aqui justamente por conta desse padrão. Pô, André, tô achando que vai. Pô, beleza. Se já tá comprado stop abaixo aí de 15,60, se não tá ainda, espera o rompimento aqui desse topo intermediário, tá? 17,30. Se esse rompimento acontecer, muito provavelmente esse topo vai ser rompido e isso aqui vai se desfazer, tá? Mas fica atento, tá? Porque esse padrão aqui é um padrão que geralmente muda a tendência do ativo, tá? Aliás, não é só Suzano, né? Eu também olho aí para Fibre e, cara, não consigo mais falar de compra em Fibre, né? Não tem nada no gráfico, o difusor ainda não virou e tal, mas, cara, parece que a cada rompimento você tem menos força, menos força, menos força. Aí você tem aqui, cara, um baita de uma subida de Fibre, né? E aqui uma baita divergência, né? E você começa a ficar pensando, será que vale a pena, né? Enfim, não tá legal aqui. O setor parece ter chegado no momento momento de suporte, né? Bem, quer olhar a última, André? Vamos lá, não, fica à vontade aí, pode falar. Magazine Luiza. MGLU3. Bom, Magazine Luiza perdeu fundo aqui. Esse fundinho aqui de 2,79. Está tentando encontrar suporte aqui por volta de 2,60. Perdendo isso, volta lá para os patamares de 2,42, né? E é engraçado, né? Que a gente falava, o pessoal, não vale a pena comprar Magazine Luiza, o negócio não para de cair. Aí aconteceu a mesma coisa que está acontecendo agora, né? Você tem uma disparada de preço, todo mundo se emociona, acha que vai até o infinito, fez uma bolha, voltou, tentou subir de novo, não conseguiu e está voltando lá para testar o fundo, tá? Então, rompido aquele suporte de 2,60, próximo suporte aqui em 2,38. Para quem está com com operação de venda aí, o stop sugerido é aqui no rompimento de R$ 2,85, perfeito? Tem mais aí? Tem. Agora deixa eu olhar uma, né? Você não para de falar, pô. Pô, então olha aí. Vamos dar uma olhada na Lame? Lame. Bem, a Lame tem aí, no meu modo de entender, André, um cenário um pouquinho diferente das demais, né? Porque assim, ó, quando eu bato o olho nesse gráfico... Cadê a ferramenta? Fechou a ferramentinha no Point Fix. Cadê? Deixa eu pegar para você aqui. Cara, né? Aí. Vamos lá. Point to Fix aqui, ó.
percebam que ela vinha caindo aqui, ó. Então ela já tem uma mudança de um comportamento que é os 60 minutos. Não, 60 minutos da Alame, ele já mudou o comportamento no rompimento dessa linha de tendência. Então significa que os 60 minutos deu um tiro para cima aqui. Eu acho que pelo gráfico eu gosto muito desse padrão. Então, seguindo o comportamento dos 60 minutos, ó, ele fez onda 1 para cima, eu estaria esperando ele testar fundo. Testou o fundo, eu já acho que daria para comprar o rompimento do topo de 60 minutos com stop no final. E aí eu gosto bastante de pensar que esse semanal da Alame está em cima do suporte. Estando ele no suporte aí, parou na média, não conseguiu fechar acima, voltaria para a máxima, que é ali na casa de 18,50. Mas tem que romper o topo de 60 minutos, André. Perfeito. Bom, Igor, muito obrigado pela participação. Semana passada você esteve aqui num bom momento. Tomara que você traga de novo muita volatilidade para o nosso mercado e que a gente consiga se virar aí nos próximos dias de mercado. Vou te passar minha sorte. Pronto. Beleza. Bom, deixa eu chamar aqui o Ricardo Kim para falar um pouco aí da abertura. Como é que foi esse PIB dos Estados Unidos aí, Kim? Bom dia, André. Bom dia, pessoal. Realmente, hoje a gente teve o PIB dos Estados Unidos. Até o Gustavo vai comentar melhor, mas acho que o principal destaque fica aí para o humor como um todo lá fora, né? Ontem a gente teve nos Estados Unidos, no próprio Estados Unidos, a encomenda de bens duráveis e alguns dirigentes do Fed falando que talvez o aumento de juros fique um pouco mais para longe, menos possibilidade de aumento de juros em setembro. Então, aí a aversão a risco reduziu um pouco. Lá nos Estados Unidos, bolsas para cima até então, Europa também e China tinha fechado quase 5 de alta. Então, lá fora o humor é um pouco melhor do que a gente tem visto, principalmente com essa volta aí e saída da China, né, do radar. É o que a gente tem visto hoje. E aqui dentro, né, domesticamente, a gente tem a questão de CPMF, todo mundo já conversando aí de uma possível volta. Algumas questões políticas aí é o que vai dar o tom para o mercado de hoje, André. Beleza, muito bom. Então eu agradeço muito a presença de todos. Estou indo lá para a minha sala da Arena do Investidor e a bola fica com vocês aí. Um abraço, pessoal. Kim, contigo. Obrigado, André. Bom dia, pessoal. Então vamos iniciar aí a nossa reunião matinal. Hoje é dia 27 de agosto, quarta-feira. Como eu tinha comentado ali, começando por um overview ali da parte doméstica, principalmente Brasil. Acho que o principal foco fica para a volta de discussão aí da CPMF. A gente já tinha isso há algum tempo atrás, tinha se arrefecido bastante, agora voltando ali uma possível volta aí dessa taxação que não ocorre desde 2007. A gente também teve como destaque entrevista do vice-presidente da Moody's, comentando um pouco do nosso cenário para impeachment. Eles ainda acham que a probabilidade é bem baixa, mas o Gustavo vai comentar daqui a pouquinho. A gente teve mais 2 destaques aqui no cenário doméstico, como o TCU estendendo por mais 15 dias as explicações das pedaladas fiscais de 2014 para a presidente Dilma. Então, é o terceiro adiamento. A gente vai ver como que vai ficar essa história, mais 15 dias para o Planalto se explicar. E, por fim, no Senado, a aprovação da recondução do Janot, depois de uma sabatina de 10 horas, longuíssima ali. A gente começou a acompanhar lá no Congresso desde de manhã e à noite ainda estava tendo a sabatina, mas no final ele foi reconduzido ali com 59 votos a 12 e algumas abstenções. Esses são os principais destaques aqui para Brasil e também internacional, como eu tinha comentado, bolsas ali um pouco mais animadas, principalmente China fechando quase 5 de alta, Estados Unidos e Europa até então também subindo, o petróleo subindo também. Ontem a gente teve a queda nos estoques do petróleo lá nos Estados Unidos, isso aí pegou o pessoal de surpresa e hoje já reflete aí na cotação do petróleo subindo quase 3%, 4%. Bom, mas para falar um pouquinho mais no detalhe das questões macro, tanto Brasil como internacional, vou chamar o Gustavo Cruz. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Kim. Bom dia a todos. Pois é, a gente teve essas novidades aqui e esse PIB americano que eu já vou comentar um pouco mais com detalhe. Indo primeiro para a parte doméstica hoje, como o Kim falou, a volta da CPMF pode estar em destaque, pode estar nos próximos dias na agenda do Congresso. O que a gente avaliou é que o governo está vendo isso como essencial, indispensável para 2016, para fechar a meta do superávit primário de 2016, que é de 0,7% do PIB.
e ele está colocando como muito necessário para conseguir chegar a isso. A questão é que o governo, com esse tempo difícil, tanto no Congresso, tanto na sociedade, como que vai conseguir passar. Como quem falou, o imposto está extinto desde 2007, mas representaria uma boa parcela com esse aumento de imposto para atingir esse superávit. A gente teve ontem também o Senado aprovando uma PEC que ela proíbe propostas que onerem a União, a proposta da Ana Amélia, senadora. Então a União está proibida de criar despesas aos estados e municípios sem que os custeios sejam repassados por repasses financeiros da União. Ainda tem que passar na Câmara, mas foi aprovado pelo Senado. Essa entrevista do vice-presidente da Moody's foi interessante. A parte que ele falou de 10% a 15% de chance de impeachment, vê com uma probabilidade baixa, mas interessante por um ponto. A gente vê que ele comentou que acredita para 2016 que o país vai conseguir atingir 1% de superávit primário. Então a gente acabou de comentar que o governo está colocando como essencial para 2016, para atingir os 0,7% de superávit, tem que aprove a CPMF. E a gente vê que a Moody's, eles estão colocando que eles acreditam realmente que o governo vai conseguir entregar em 2016 um superávit de 1%. Ele até coloca que o superávit em 2015 deve ser nulo e que o país deve realmente ter uma retração de 2% esse ano e de ficar estagnado ano que vem. Ou seja, se a gente comparar isso com o que está no relatório, no Boletim Focus, ele está um pouco mais otimista. Então a agência está um pouco mais otimista, lembrando que eles já rebaixaram o Brasil. O Brasil está 1 grau acima da margem que divide entre país especulativo e país com grau de investimento. Então, vendo que ele está com uma visão mais otimista do que provavelmente deve ocorrer, eu não leria como uma notícia tão boa essa entrevista dele, porque provavelmente a gente vai ter muita dificuldade em atingir esse cenário que eles estão colocando como o que eles enxergam para 2016. O que pode, então, botar mais pressão na nota brasileira no ano que vem. A gente também teve, como quem falou, terceira vez que o TCU posterga esse prazo para Dilma conseguir entregar as contas de 2014, agora vai ficar para 11 de setembro. E a gente teve a confiança da construção hoje pela manhã. A FGV mostrou o indicador, ele permaneceu estável no mês contra mês depois de 4 quedas seguidas. E a diferença foi que recuou 31% na comparação anual, sendo que os respondentes à pesquisa colocaram principalmente a culpa no índice de situação atual. Então eles estão enxergando a situação atual bem crítica, mas eles estão colocando a perspectiva para frente como um pouco positiva. O índice de expectativas avançou. Diferente de ontem, quando a gente mostrou o indicador de confiança da indústria, que caiu tanto na situação atual quanto na situação de expectativas. Agora, os dois colocando como negativa. De agenda, a gente tem hoje pela manhã o presidente do BNDES, Luciano Coutinho, ele já está falando, ele está sendo ouvido na CPI, que investiga o próprio banco. E a gente tem como destaque também o presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, que ele está indo para o simpósio de Jackson Hole, que é muito importante ficar atento a esse simpósio, porque ele deve trazer novas dicas, aí sim pela parte externa, que a gente vai ter o discurso do vice-presidente do Fed, sobre quando que esse Fed vai levar juros pela primeira vez. Fazendo já a conexão com a parte fora, a gente teve hoje pela manhã o PIB dos Estados Unidos. A princípio, você olhando os números frios, ele foi revisado de 2,3% de crescimento no segundo trimestre para 3,7%. A expectativa do mercado era que fosse revisado para menos, para 3,2%. Então, olhando friamente, você vê como o número foi bem recebido, foi colocado como além das expectativas. Então, aqueles que reforçam o call para primeira elevação na taxa de juros em setembro, eles ganharam mais um argumento que a economia está um pouco mais fortalecida e veio acima do esperado. Então, mas de qualquer jeito, como quem bem falou, o que a gente escutou dos últimos dias dos membros do Fed, que com certeza tem uma equipe econômica bem forte, que já tinha esse número em mente, então não é novidade para eles, fazem modelos bem complexos, bem interessantes, que eles conseguem ter uma ideia antes da divulgação oficial de quanto que seria revisado, de quanto que seria esse PIB do segundo trimestre em termos. Então não chega assim, não é do dia para a noite, esse número não está chegando lá de surpresa, eles não vão mudar o discurso deles por isso, simplesmente por isso. Acho que o que a gente tem que ficar atento realmente é quanto que eles vão dar peso para essa novidade da China
essa turbulência que tomou conta dos mercados nos últimos dias, nas últimas semanas, vindo da China, quanto que eles acham que isso impacta realmente a decisão deles, quanto que isso realmente tem que ser visto para se vai ser elevada a taxa de juros agora ou não. Indo para também um último destaque lá fora, a gente teve na Europa a base monetária da zona do euro subiu 5,3% na comparação anual, acima dos 4,9%, veio acima do normal, ou acima do esperado pelo mercado. As bolsas então reagindo bem, além de reagirem bem pelo que veio da China, elas estão reagindo bem por essas notícias boas, positivas vindo da Europa. O PIB da Espanha também cresceu, teve alta de 1% no segundo trimestre e 3,1% na comparação anual, positivo, bem acima do esperado. O último destaque fica com o presidente do Banco Central do Japão, que deu uma declaração falando que acha interessante e bom para o mundo que os Estados Unidos subam juros agora, bem contrário ao que vem sendo dito pelos presidentes de bancos centrais do mundo. Então, um discurso um pouco ao contrário do que a gente tem visto nos últimos dias. Eu vou devolver para o Kim agora, acho que o destaque é esse, amanhã a gente já vai ter o PIB do segundo trimestre do Brasil, então todo mundo atento a esse indicador bem importante. É com você, Ricardo Kim. Obrigado, Gustavo. Obrigado pelas informações. E nessa questão ainda da CPMF, já fazendo o link com bancos, indo para a parte de empresa, a gente vai ter que ficar bem ligado aí no radar para bancos hoje, porque obviamente essa questão e essa conversa de uma possível volta da CPMF pode afetar de forma marginalmente negativa os bancos. Lembrando que ontem a gente teve a aprovação da CSLL, do aumento da CSLL. Se a gente lembrar, tinha muita discussão aí de que subiria de 15% para 23%, mas depois a Gleisi Hoffmann voltou atrás e foi aprovado no final das contas o aumento de 15% para 20%, mas aí o destaque positivo que fizeram os bancos andarem bastante ontem foi a questão temporária, já que esse aumento tende a ficar apenas até 2019 e depois, a partir disso, esse imposto volta para os 15%, mas a gente tem que ficar de olho nessa questão da CPMF hoje para bancos. Partindo aqui para a Suzano, ontem ela anunciou o aumento do preço da celulose nos principais mercados, ali Europa, Ásia e América do Norte, então um aumento de $20 a tonelada a partir de 1º de setembro. Lembrando que a Fibria já tinha anunciado esse aumento há algum tempo atrás, cerca de uma semana atrás. Isso aí só mostra aí a dinâmica da celulose performando bem, principalmente se a gente faz aquela comparação com as demais commodities, né? Commodities metálicas e até o petróleo. Nesse sentido, a celulose tem performado muito bem e é por isso que a gente continua gostando do setor. Outra notícia relevante foi o aumento do rating da Suzano de BB para BB+, pelo S&P, com uma perspectiva estável. Então, de novo, a gente continua aí gostando e recomendando Suzano. Aqui é muito mais um call estrutural, você ter uma exposição a dólar, num papel onde a dinâmica da commodity vai muito bem, eles conseguem repassar preço, mas talvez o ponto mais interessante seja uma exposição a dólar. A Suzano, Fibria, enfim, essas empresas de celulose têm uma exportação muito forte de celulose e é por isso que a gente mantém ali, como se fosse uma proteção natural no seu portfólio de ações, ali uma exposição a dólar. Hoje a gente tem cerca de 15% nas carteiras recomendadas em Suzano. Partindo para a CSN, conversas ali e notícias sobre possíveis negociações de alongamento de dívida. As conversas estariam acontecendo com 3 bancos, no mínimo 3 bancos, entre eles Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Então, ali, se a gente for ver, nos próximos 2 anos, a companhia tem cerca de 6,7 bi de reais vencendo, cerca de 22% da sua receita bruta. A CSN que vem passando por um cenário bem difícil, principalmente de alavancagem. Se a gente for ver, os últimos dados divulgados ali no segundo TRI mostram uma alavancagem de 5,6 vezes dívida líquida sobre a geração de caixa operacional da empresa. Há um ano atrás, esse índice era cerca de 2,7. Então, passou de 2,7 vezes para esses 5,6 vezes. Então, cenário bem difícil para siderúrgicas e para a CSN em específico, com essa questão da alavancagem extremamente alta. Passando aqui para a PDG, a gente tem que o Conselho Fiscal ele aprovou a proposta de grupamento de 50 para 1
Lembrando que apenas o Conselho Fiscal aprovou, agora a proposta vai ser submetida à AGE e só depois disso, sim, chancelado um possível agrupamento de 50-1. E para finalizar a parte de empresas, eu tenho aqui BIC Banco, a CVM autorizando ali a OPA de fechamento de capital. O edital deve ser feito amanhã. E o leilão está previsto para o dia 28 de setembro, tá? Esses foram os principais destaques na parte de empresas. Partindo aqui para fluxo, os principais destaques de fluxo aqui na XP, os locais terminaram net comprados em 32 milhões de reais, com destaque na compra para Itaú, Bradesco, Petrobras, Itaúsa e Vale 5, destaque na venda para Fibria, BVMF, GGBR e Dufry. Os estrangeiros terminaram net comprados também em cerca de 60 milhões de reais. Destaque na compra para Ultrapar, Abev, BR Foods, Itaú e destaque na venda para Petrobras, JBS e Banrisul. A gente teve também os destaques na nossa mesa de aluguel, BTC, destaques principais para Petro 3, CSN, HGTX, CCRO, Lame, BRPR e GGBR, e mais destaque aí de boa demanda para Petro 3, tá? Então esses foram os principais destaques de fluxo e mesa de BTC. A gente deu para conversar bastante, então os principais destaques aqui, lembrando, na reunião matinal, principalmente a gente ficar de olho em CPMF e também a questão de bolsas lá fora subindo, CSN e principalmente também Suzano ali com aumento de preço na celulose, tá, pessoal? Bom, a gente vai ficando por aqui, lembrando que a gente tem hoje o Batalha do Século às 11h30, eu e o Rafael Figueiredo da Clear. A gente vai conversar um pouco de fundamento e análise técnica e tirar algumas dúvidas de vocês, então a gente se vê ali às 11h30, tá, pessoal? Um bom dia e bom trabalho para todo mundo.